Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para os estudantes do quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho já está aqui a postos comigo e eu quero perguntar para você se você está pronto, está pronta para irmos juntos e juntas para mais um momento de troca de experiências, de aprendizagens, de reflexões. Vamos lá? Vamos! O tema da nossa aula de hoje é o Sol, astro da vida. E olha, esse tema, ele é muito claro. O Sol, astro da vida. A gente já percebe daí que o que a gente quer dizer é que o Sol, ele é responsável ou contribui de maneira significativa para a vida no nosso planeta. Mas por quê? Como? Né? Por que a gente afirma isso? É sobre isso que a nossa aula sobre isso que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Vamos ver algumas questões que explicam porque o Sol, a gente está chamando aí de o astro da vida, ok? Bom, mas antes disso, né, como de costume, vamos lembrar do desafio da aula anterior. Você lembra do desafio da aula anterior? Mais importante do que isso, antes de tudo, você realizou o desafio? Tem realizado os desafios? Façam os desafios, porque eles são uma forma que a gente tem de ajudar você a compreender melhor o conteúdo na prática. Os desafios ajudam você a entender com mais clareza o que é que a gente está vendo aqui nas aulas, o que você vê nas aulas com o seu professor, com a sua professora, e aí, façam os desafios. Se você não puder fazer sozinho, pede ajuda do papai, da mamãe, do titio, da titia, de algum colega, de vizinho, enfim, pede ajuda de alguém, mas realiza os desafios. E posta nas redes sociais ou pede para sua mãe, para o seu pai, para o professor, para a professora, manda para o professor, né? Manda para o diretor da escola se você puder e pede para que eles marquem nas redes sociais o @CEPA, tá? Coloca lá no Facebook, no Instagram, enfim, em todas as possibilidades aí de redes sociais, o teu desafio, fazer uma foto, um vídeo, um desenho, compartilha com a gente a tua atividade realizada para que a gente possa também ver aí você fazendo as atividades e compartilhar com outras pessoas para que vejam a realização do teu desafio. Façam os desafios, tá? Então, o desafio da aula passada foi: desenhe uma cadeia alimentar simples com os nomes dos animais presentes. Ou seja, a nossa última aula foi sobre cadeias alimentares, e uma cadeia alimentar simples é uma cadeia alimentar, né, que tem ali níveis iniciais, não precisa ser uma cadeia alimentar muito complexa, ou uma teia alimentar, não precisava. Uma cadeia alimentar simples e você identificaria os nomes, né? Quais são os animais que fazem parte ali dessa cadeia alimentar simples. Você conseguiu fazer? Espero que tenha conseguido. Se não conseguiu, faça os desafios. Se não puder fazer sozinho, sozinha, pede ajuda do teu pai, da tua mãe, de alguém que possa te dar uma força. Bom, então quais são os objetivos da aula de hoje, tá? A aula que está falando sobre o Sol, astro-rei. Identificar o papel do Sol como fonte natural e primária de energia luminosa na produção de alimentos. Vejam aí a importância do Sol. Fonte natural. Por que natural? Porque é um astro. Faz parte, não é, da natureza, faz parte do universo como um todo. Então, o Sol é um astro e ele fornece energia primária. Por que fornece energia primária? Porque a partir dele, a partir do calor do Sol, da luminosidade que o Sol lança para a Terra, né? Não só para a Terra, para o universo como um todo, mas em especial o nosso planeta Terra, como isso se transforma aí em possibilidade na produção de alimentos, esses alimentos, como é que eles acontecem, né, entre os seres vivos, dentro da cadeia alimentar e demais questões que envolvem a alimentação na natureza. E isso envolve a gente também, tá? Seres humanos. Bom, e aí para a gente relembrar a aula passada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Fazem parte da cadeia alimentar. Vocês lembram que a gente classificou os seres vivos na cadeia alimentar em três, tá? 3 classificações. Eu não vou dizer agora, senão eu vou entregar a atividade, a resposta da atividade. Vamos lá. Primeiro, alternativa A. Fazem parte da cadeia alimentar os produtores, consumidores, decompositores. Alternativa B. Produtores, dominadores e mordedores. Alternativa C.
perdedores, consumidores e decompositores. Qual dessas alternativas é a correta? A letra A, a letra B ou a letra C? Quais são as classificações dos animais que fazem parte da cadeia alimentar? 5 segundinhos para vocês olharem, lerem com calma, bastante atenção para não se confundir e vocês tentarem responder. Letra A, letra B ou letra C? Bom, acertou quem disse ou quem pensou, né? Letra A. Produtores, consumidores e decompositores. E aí a gente vai passar mais adiante para relembrar e poder aí entender como é que o sol faz parte de todo esse processo da cadeia alimentar. Bom, já que o professor já disse que a resposta certa é decompositores, consumidores e produtores, vamos tentar então identificar onde é que está cada uma dessas classificações. Por exemplo, essa imagem aqui do meio, a gente está vendo animais consumidores, produtores ou decompositores? Ou, no caso, a imagem está mostrando o quê? Né? Qual é a classificação da cadeia alimentar? Vamos lá? Produtores, ou seja, as plantas, né? As algas, elas são produtores. Por quê? Porque ou elas não se alimentam de outros animais e os animais se alimentam dela. E os animais que se alimentam das algas servem de alimento para outros animais e assim sucessivamente. Vamos ver então aqui o coelho. O coelho, ele é um produtor, um decompositor ou um consumidor? O que é que vocês acham? A imagem está até sugestiva, tá? A imagem está meio que dando uma dica aí. Mas vamos ver? Consumidor. Então, todos os animais que consomem, por exemplo, as plantas, as algas, eles são chamados, claro, de consumidores. Que se alimentam de outros animais são consumidores, tá? E aqui no final sobrou uma imagem que representa os decompositores, que são os fungos, né? As bactérias. Por que decompositores? Porque eles se alimentam, né? De matérias aí consideradas mortas. Então, inclusive, existem bactérias também no nosso corpo, e nesse caso as bactérias elas são positivas, mas se forem controladas, bactérias em excesso ou algumas bactérias que não fazem parte do nosso corpo e a gente tiver contato, a gente pode ter doenças leves ou doenças graves, tá? Então, ok, resumo feito, vamos adiante. Agora a gente vai pensar um pouco, tá? Reflitam comigo. O que é o Sol? O que é o Sol? Já pararam para pensar? Nossa, professor, mas que pergunta o que é o Sol? Eu nunca parei para me perguntar o que é o Sol, tá? Eu só sei que está lá, que faz calor e pronto. Mas já parou para se perguntar mesmo o que é o Sol? O que é que ele representa? Eu trouxe aqui algumas imagens para ajudar a gente a pensar melhor sobre o Sol e a importância dele. Bom, tá aí uma imagem do Sol. Muitas pessoas, quando pensam sobre o Sol, nem imaginam que, por exemplo, ele é assim. As pessoas acham que o Sol é uma bola, não é uma bola lisa, que traz luz, que emite luz e essa luz faz calor. Mas, na verdade, o Sol ele é uma grande bola de fogo. E a gente só não vê ele dessa forma aqui, como essa imagem representa, porque ele está a milhões e milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, está muito, mas muito distante. Ele está tão distante que só a luz dele que chega na nossa Terra é suficiente para causar, por exemplo, esse calorzão que a gente vive aqui no Nordeste, ou no período do verão, né, que fica mais intenso esse calor do Sol. Mas aí, ó, esse é o Sol, é um grande astro, né, composto de fogo, basicamente, muito quente. Ele é uma estrela, né, ou um astro, então a gente é possível ver ele dentre diversos planetas, ele faz parte do nosso sistema solar, por exemplo, e o nosso sistema solar recebe esse nome porque todos os planetas estão ali, dependem do Sol para poder se manter vivos e, enfim, se manter. Ele fornece calor, claro, né, ele é uma grande bola de fogo, fornece calor, mas não é um calor simplesmente, esse calor é importante para a nossa vida e ele também permite que exista energia através da sua luz. Por exemplo, existe uma tecnologia chamada de energia solar. São placas
né, grandes placas que captam a luz do Sol e transformam isso em energia, luz elétrica, enfim. E o nosso planeta, ele só existe nas condições adequadas de temperatura graças à luz do Sol, né, que passa por nossa atmosfera, e parte dessa luz do Sol fica retida no nosso planeta, se transforma em calor e energia, e esse calor é importante para a vida de diversos seres vivos e plantas e tudo mais. Então vamos passar aqui um pouco mais adiante. Olha aí o Sol quente pra caramba. E aí, ó, como é que acontece basicamente isso? Olha a representação. Ele está lá distante, não é? Esse grande astro feito basicamente de fogo. Ele transmite a sua luz e o movimento de rotação e translação que a Terra faz, basicamente fazem com que seja dia e noite. Então, por exemplo, quando é dia, significa que o movimento que a Terra está fazendo e a parte que o nosso país ocupa no globo terrestre, essa parte ela está na mira da luz do Sol. Então, por isso é dia. Quando esse movimento de rotação e de translação que a Terra faz com que a parte do nosso país no globo fique no lado oposto da luz do Sol, então é noite, ok? E qual a importância do Sol para os vegetais? Bom, os vegetais eles só conseguem realizar a fotossíntese com a presença da luz. E a fotossíntese é a maneira como as plantas respiram, né, se alimentam. A clorofila é um pigmento específico que é capaz de captar a luz do Sol para que ela seja transformada em energia, ou seja, fazer com que a planta possa estar saudável, né, possa, enfim, cumprir com as funções de planta, inclusive de tirar o gás carbônico do ar, que é um gás nocivo à nossa saúde, e emitir oxigênio, que é o que a gente respira, é o que é bom para a nossa respiração. Eles também produzem oxigênio, que é usado por uma grande quantidade de seres vivos na Terra, inclusive nós seres humanos, ou seja, as plantas, através da luz do Sol, que é transformada em respiração, em alimento, em energia, e as plantas acabam então contribuindo, como eu disse, para que o ar que a gente respira seja mais limpo. A importância de não derrubar as árvores, né, não desmatar. Uma coisa importante também é que, por exemplo, o movimento do Sol, a luz do Sol, aliados ao movimento da Terra, como eu disse, de rotação e translação, né? Rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. E translação enquanto a Terra está girando em torno de si mesma, ela também está girando ao redor do Sol. E graças a esses movimentos, a gente tem as diferentes estações do ano. Então, por exemplo, a luz do Sol ajuda a ser dia ou ser noite. A luz do Sol influencia nas estações do ano e em cada estação existem características específicas. Então, por exemplo, na primavera as flores brotam, não é? É mais fácil ver as flores. No inverno, muito frio. No outono, muito vento. As folhas das árvores caem. Enfim, se preparam para uma renovação. E sucessivamente. A importância do Sol para os seres vivos. No inverno, por exemplo, a gente tem dias e noites, como eu estava dizendo. E as noites são mais frias, tá? Os dias e noites costumam ser mais frios, porque é inverno, é uma nova estação que acontece. Nessa época, muitos animais fazem hibernação. Então, vejam, com a diminuição da luz solar, com a chegada de um período mais frio, os animais, muitos deles hibernam para se proteger do frio. E aí, nesse período, muitos deles ficam escondidos em alguns locais. Por exemplo, os ursos costumam hibernar nas cavernas. Alguns animais terrestres costumam hibernar embaixo da terra. E aí, nesse período, os animais eles ficam reclusos, guardando energia, né? Energia que eles acumularam comendo antes do inverno, para que pudessem passar o inverno isolados, já que muitos não se alimentam nesse período, apenas dormem, hibernam, possam passar sem grandes problemas. No verão, que é um período mais quente e com mais incidência solar, os animais tendem a sair em busca de alimentos e de um par para fazer o acasalamento e ter filhotes. Então, num outro momento aí, no calor do verão, é um período propício para que a vida na Terra possa se proliferar. Ou seja, os animais, por exemplo, possam se reproduzir, acasalar e se reproduzir. E aí os alimentos também estão em maior abundância e aí a vida na Terra pode seguir. Se o ser humano não interferir, não degradar o ambiente, esse é o movimento natural que acontece. O Sol, ele é muito importante para a nossa saúde, é importante que a gente pense nisso também. Então, por exemplo, recapitulando,
Ao mesmo tempo que o sol é importante para manter a temperatura na Terra, é graças ao sol que as plantas, os animais, alguns habitats que têm água, por exemplo, a água consegue ter a temperatura ideal para que haja vida e assim sucessivamente. Da mesma forma que o sol contribui, por exemplo, para que as plantas possam respirar, né, possam ficar sadias e as plantas ajudam na nossa respiração, o sol também, dentre vários outros exemplos que eu poderia dar, mas o sol também ele é importante para a nossa saúde diretamente, ou seja, a gente se beneficia do sol. Por exemplo, se a gente receber luz solar continuamente, ou seja, por um período contínuo, sem parar, em torno de 10 a 15 minutos por dia, isso ajuda o nosso corpo a ficar forte, porque dentre as diversas vitaminas que existem, uma delas é a vitamina D, que ajuda a fortalecer o nosso corpo, os nossos ossos, ajuda a fortalecer o nosso organismo como um todo. Mas, né, como tudo na vida, em excesso pode ser prejudicial. Então, não mais do que 15 minutos no sol. E se for ficar mais tempo no sol, é importante colocar protetor solar para proteger a sua pele, porque senão, se você fica no sol com muita frequência, por muito tempo, sem proteger a pele, a tendência é que apareçam manchas na sua pele. E essas manchas podem se tornar algo maléfico, maligno para a sua saúde e pode se transformar em uma doença muito séria. Então, muito cuidado com o excesso de sol, tá? Cuidado mesmo, usar protetor solar no rosto, no corpo, se hidratar, beber muito líquido, porque quando a gente fica muito tempo no sol, a gente sua muito, a gente perde líquido e o nosso corpo é composto em torno de 70% de água, tá? Então, muito cuidado com o excesso de luz solar, com o excesso de... Então, vamos aí para o nosso desafio, certo? Como vocês sabem, a gente sempre deixa um desafio no final da aula e, mais uma vez, eu lembro, façam um desafio, tá? Realizem as atividades porque elas ajudam vocês a entenderem o conteúdo, ok? Então vamos lá para o nosso desafio de hoje. Que tal fotografar a paisagem em algum momento do dia? Escolhe o local que você gosta de ficar, o lugar que você gosta de estar, um lugar que você acha bonito, enfim, ou um lugar novo. Vai lá, observe esse lugar, essa paisagem, tá? E o que é paisagem? Paisagem é aquilo que os nossos olhos, os nossos sentidos reconhecem, tá? Então vai lá no lugar que você acha bonito, acha bacana, agradável. Eu, por exemplo, gosto de estar no meio natural, o mais natural possível, ou seja, não tem nenhuma intervenção humana, não tem casa, não tem rua, nada, é um ambiente natural, do jeito que a natureza fez. Eu gosto muito disso. Você pode gostar. Faz uma imagem durante o dia, observa esse lugar durante o dia, faz uma imagem bem bacana e compartilha com a gente. Marca o @cepa no Instagram, no Facebook, manda para alguém da tua escola, pede para a mamãe e para papai fazer isso se você não puder e compartilha com a gente a tua atividade realizada. Combinado? Beijo, espero que tenham gostado da aula. Viva a natureza, né? Viva o sol, viva tudo e até a próxima aula. Tchau, tchau!